Eu aprendi primeiro português, porque meus pais, eles acharam que era melhor aprender a falar português por causa da escola, que depois a gente teria dificuldades no primário, na escola primária. E também entre eles dois falavam em italiano. Então eu me acostumei a ouvir o italiano. Então, como uma língua é sempre sonora, o nosso ouvido já foi ficando acostumado a ouvir o dialeto. Aprendi italiano. A primeira conversa que eu tive com a família de criança foi em italiano. Eu aprendi primeiro o italiano, o dialeto nosso que nós falamos aqui em Rodeio, porque eu vivia com os meus avós de pequeno e também ia lá em casa, que nós morávamos perto. E eles costumavam falar o dialeto italiano e eu também aprendi o dialeto italiano, em tudo. Português praticamente a gente não sabia antes de ir na escola. Na escola era difícil, porque a professora era exigente, tinha que aprender o brasileiro e não tinha como aprender. E nós ganhávamos camada de pau por causa que nós não dava dentro, porque dava um segundo, nós virava o italiano dentro na escola e era obrigado a acompanhar o português para aprender. Só que nós saía da sala de aula, já até em casa era só italiano. Que nós fomos criados assim, só italiano, e para nós era o legítimo. Eu só comecei a ir na escola em 1955. Aí já se falava o português, era exigido, né? E eram as irmãs, as professoras que davam aula. Então elas exigiam que a gente falasse o português, porque era obrigatório. Mas se não, quando a gente ia com os colegas para a escola, a gente falava o dialeto, e depois lá na escola também, no recreio, e de vez em quando, durante a aula, também a gente se comunicava em dialeto italiano.